Olá, eu sou o reverendo João Antônio de Araújo, uma satisfação cumprimentar você que é meu telespectador, você que assiste o programa Tempo com Você. Nós temos aqui, de certa forma, trazido informações muito interessantes, muito relevantes para o nosso dia a dia. Eu estou hoje recebendo uma convidada especial, que esteve comigo no programa já aqui uma vez, doutora Ana Márcia, ela é pediatra, é uma mulher que entende muito, ela é uma sacerdotisa no sentido de cuidar de criança. E nós vamos falar um pouquinho hoje, doutora Márcia, é uma satisfação, doutora Ana Márcia, é uma satisfação te receber aqui, e para a gente falar um pouquinho sobre os primeiros passos. Eu acho que é muito importante esse sacerdócio seu de cuidar da criança logo nos seus primeiros dias, enfim, no desenvolvimento. Eu acho isso muito lindo, porque a gente vê na Bíblia dizendo assim que ensina a criança enquanto pequeno o caminho que deve andar, depois de grande não se desviará dele. Eu acho que todo ensinamento que inicia quando pequeno vai ter um êxito muito grande, vai criar uma raiz muito grande. É uma satisfação te receber aqui, doutora Márcia. Obrigada, eu que agradeço, é um prazer enorme, realmente é apaixonante mesmo, é o futuro, né, pastor, o futuro do Brasil, o futuro da humanidade, né, a gente pode modificar o futuro para melhor. Com certeza. Nós vamos falar um pouquinho hoje, principalmente para você, mamãe de primeira viagem, você que está aí, primeiro neném, você está preocupada, meu Deus, como é que cuida? Eu me lembro quando a minha filha, a Suzana, teve o primeiro neném, a Manuela, e ela dava umas crises, assim, de vez em quando, de achar que não ia dar conta de cuidar, achar que, né? Parece que a mãe sente, assim, uma certa insegurança, principalmente quando a mamãe de primeira viagem, a gente percebe que há uma certa insegurança. Essas enfermidades triviais, as enfermidades mais rotineiras hoje nas crianças, existe uma forma de prevenir, de evitar, doutora Ana Márcia, guardar demais a criança, preservar demais a criança, isso pode esconder ela dessas viroses ou como é que é? E na verdade não é eficaz, né? Fazer uma bolha protegendo a criança não é um método eficaz. O método mais eficaz é a prevenção mesmo. E a prevenção, ela tem alguns pilares. Um deles é a nutrição infantil. Criança que consegue ser amamentada ao seio. Sim. Quanto mais tempo ela é amamentada, melhor ela fica de imunidade, de endocrinologia, de até nível cognitivo, de inteligência. Então, a nutrição, mas claro, aquela mãe que não tem leite ou que por um outro fator de saúde não pôde amamentar seu filho, tem as fórmulas infantis do mercado. Então, uma boa nutrição, prestar atenção nisso. Outro pilar é a higiene mesmo. Sim. Manter a criança sempre higiene, ensiná-la desde pequenininha a lavar as mãos antes de levar qualquer alimento à boca. A própria higiene já elimina os germes ali que podem causar alguma infecção. O leite materno em si ele já é uma prevenção, né, doutora Ana? Ele pode produzir uma imunidade, de certa forma? Ele sim. Todas as doenças que a mãe já teve passam de uma forma passiva para a criança, mas tem uma idade. É até 9 meses, 1 ano. Depois disso, a criança tem que adquirir a própria imunidade. Aí, para isso, ela tem que ter uma boa nutrição, ter sido bem cuidada, inclusive do ponto de vista emocional. Porque uma criança estressada vai ter uma imunidade pior. A questão da amamentação, existe limites desde o começo para a criança? Você pode deixar ela, assim que ela tentar conquistar, pode deixar amamentar? Frequência de alimentação. É leite materno livre demanda até 6 meses de idade. Então, pequenininho, livre, neném chorou. De noite, de dia. Principalmente no primeiro mês, porque no primeiro mês o bebê não tem o ciclo circadiano.
Então, o organismo dele, porque o ciclo circadiano, o nosso organismo responde de maneira, de vários órgãos, né? O sistema endócrino, o sistema vascular, ele responde à luz, à temperatura, ao som. Então, eu fico desperta durante o dia e sonolenta durante a noite. A criança, até 1 mês de vida, ela não tem esse ciclo circadiano. Então, para ela, dia ou noite, o sistema fisiológico, o organismo dela, do ponto de vista endócrino e vários outros sistemas, funciona do mesmo jeito, sendo de dia ou de noite. Ela não tem esse ciclo circadiano. Então, no primeiro mês, o bebê é que manda, é leite materno livre, toda hora que chora. Existe algum outro tipo de leite que a senhora conhece, que é mais ou menos semelhante? Semelhante não existe, né? Alguma coisa mais ou menos que venha suprir a necessidade da criança, como o leite materno, no caso de uma mamãe que não tem condições de amamantar? Tem os leites... Existe muito hoje? Sim, existe. Hoje em dia as indústrias, as grandes indústrias de alimentação infantil, elas fazem o leite maternizado. São várias marcas de leite maternizado. A diferença do leite maternizado para o leite humano é a proteína, que não é homóloga, não é da minha espécie, ela é heteróloga, ela é a proteína da espécie animal, da vaca. Entendi. Então, só a proteína que é de origem da vaca. Mas o resto, os leites maternizados, eles simulam o leite materno em termos de concentração de proteína, de osmolaridade, de sal, de ômega 3, DHA, ARA, eles são bons. Existe muita coisa boa. Existe a alternativa. A questão dessas viroses, desses N vírus que existem, que levam o seu nome de virose, né? A virose, por exemplo, de estomatite, por exemplo, pode se transformar em uma coisa pior? E como é que isso pega? Como é que contagia? Então, a estomatite é uma doença viral. Então, as doenças virais, a maioria das patologias, das infecções, são causadas por vírus. Mas não são apenas vírus que contaminam as pessoas, né? Quando a gente adoece, a gente fala assim, qual é o agente etiológico, qual é o causador da doença. Ele pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser alérgico, pode ser inflamatório, pode ser causado por fungo e pode ser causado por protozoários, eumintos, vermes. Então, a gente vê que tem muitas causas das doenças. Vírus é a maioria das vezes que as crianças adoecem, o agente causador é um vírus. Então, estomatite, por exemplo, é uma doença viral causada pelo herpes vírus. Então, aquelas pessoas que têm herpes labial, de vez em quando volta, quando ficam com a imunidade baixa, quando vai para a praia, pega um sol, alguma coisa, às vezes fica recidivando o herpes. Quando essa pessoa entrou em contato pela primeira vez com o herpes vírus, ele causou uma estomatite herpética. Então, a estomatite herpética é a prima infecção pelo herpes vírus. Depois, meu organismo combate ele, fica com a imunidade e ele vai embora. Porque se for, por exemplo, uma doença inflamatória que causa também lesões na boca, não é uma doença viral, é uma doença inflamatória, o tratamento é totalmente diferente e isso pode determinar o sucesso do segmento, né? Não acontecer um imprevisto grave, uma fatalidade, né, com aquela criança. Muito bom. A senhora terminou aí, nós estamos terminando o primeiro bloco. Nós vamos voltar no segundo bloco falando sobre algo muito importante, principalmente para aquelas mamães que têm amizade com o farmacêutico, que de certa forma tem aquele que sempre considera sobre a automedicação, sobre os perigos da automedicação. Fica com a gente aí que vai valer a pena. Às 18 horas, acontece a nossa segunda concentração de louvor, a adoração e palavra de Deus no prédio da Igreja do Evangelho Quadrangular, na Rua das Margaridas, número 317, Parque Oeste Industrial. Telefone 3296-2073.
Muito bom, voltamos com o programa Tempo com Você. Nós estamos aqui numa conversa muito legal aqui com a doutora Ana Márcia, pediatra, e ela está nos explicando aqui sobre essas doenças triviais das crianças, o quanto é importante você tratar, você mamãe que está assistindo o programa. E nós vamos agora falar de um assunto que é muito importante para você, uma informação que você precisa sobre a questão da automedicação. Por exemplo, aqueles remédios caseiros, até que a vovó ensinou para a mãe ensinou para a filha, etc., são remédios que até... Existem algumas mães mais modernas hoje que elas têm medo desses remédios caseiros. É verdade. Isso é até importante, né? Eu me lembro da minha esposa tentando fazer a minha filha fazer um chazinho para neném, para a Manuela, e ela falou, mãe, não vou fazer isso não. Isso aí não é do meu tempo, né? Isso até nós estamos livres. Mas a questão da automedicação, doutora Ana Márcia, tem sido... a gente sabe que há pouco tempo proibiu o antibiótico, graças a Deus foi muito bom para a humanidade, como a senhora vai dizer aqui. E, na verdade, os perigos da automedicação, doutora Ana Márcia. Realmente uma questão muito séria que a população, a comunidade precisa entender que algumas medicações, aquela caixinha de emergência, né, que a gente pode levar para viagem, que a gente pode ter em casa. Quais remédios você pode dar para o seu filho sem uma consulta pediátrica prévia? A questão dos gases. Quando o bebê é pequenininho, né? Luftal para gases também, Milicon para gases também não tem problema. Agora, antibióticos, corticoide, pastor, que é um remédio muito forte, de indicações precisas. As mães usam corticoide como água, como chá. Isso é muito perigoso. Prelone, Predsim, assim, estou citando marcas, mas nada contra marcas, são remédios maravilhosos, mas tem indicações precisas. Corticoide é um remédio que só pode ser dado sob orientação médica, porque as doenças são parecidas, né? É o detalhe delas que faz a diferença. Por que é estomatite? Por que é Kawasaki? Por que é diarreia bacteriana e não uma diarreia viral? Por que é uma pneumonia e não uma bronquite? Por que é uma simples gripe e não uma pneumonia? É um detalhe que faz a diferença. São tudo muito parecidas. Né? Parecidos. A pessoa, não, pode dar esse remédio aí, e não é para aquilo lá. Não é para aquilo lá e você pode estar colocando a sua criança em risco. Então, automedicação só para analgésicos, remédios simples, essa informação até que você consulte o médico, porque o caso do antibiótico, por exemplo, que foi assim, uma conquista maravilhosa que a humanidade teve, foi de que o antibiótico seja comprado com prescrição médica, porque é muito comum uma irritação de garganta ou um quadro, por exemplo, uma doença viral chamada mononucleose. Ela causa placas brancas na garganta, ínguas no pescoço, dor de cabeça, mal-estar, febre alta e o tratamento dela não pode ser feito com antibiótico. Olha só. Porque o uso do antibiótico até aumenta a erupção cutânea que pode acontecer na mononucleose. Ela é uma doença viral e ela tem placas na garganta. Só o pediatra, só o intensivista é que pode identificar. Essa placa não é bacteriana, ela parece viral. A mamãe nunca vai saber, ela vai olhar e vai pensar que é uma infecção na garganta. Vai achar que está com placa de pus na garganta, e não é pus, é uma pseudomembrana viral causada pela mononucleose. Então, até para a gente, às vezes, é difícil distinguir e é necessário um hemograma para ver se tem linfócitos atípicos, que na mononucleose tem, para você saber tratar. Então, se você ministra aqueles medicamentos de emergência, hidrata a criança, leve ela no médico e o médico já faz o tratamento correto, você diminui aí mais de 50% de chance do seu filho ter uma evolução ruim para aquela doença. Essas informações são maravilhosas. Eu penso que a gente, se você anotou aí direitinho, né, a gente sabe que isso vai evitar muitas coisas, pode evitar algo muito pior que pode acontecer posteriormente. Porque é inevitável. As crianças estão aí, como a senhora disse, os vírus estão girando por aí, né? Estão no ar. E eles não tem como esconder. A gente tem que aprender a combater, aprender a tratar, né? Eu imagino, por exemplo, os homens têm uma dificuldade muito grande de procurar médico, né? A gente sempre bate nessa tecla.
Acho que os homens passam a se medicarem, por exemplo, a procurar o médico depois que está com 30 anos de casado, porque a mulher começa a levar ele, né? Segundo a informação que a gente tem. Mas é muito importante essa questão de, viu qualquer coisa que não está certa, não dar opinião, nem pegar a opinião da vizinha ou do vizinho. Porque, na verdade, até que prova o contrário, todos os vizinhos têm uma opinião. Todo amigo tem uma certa opinião. A gente porque sabe, foi uma coisa parecida, mas será que foi a mesma coisa? Não é verdade? A gente tem amigos, lógico, eles fazem isso assim, sem nenhuma intenção errada. Eles querem ajudar a gente. Eu estou sentindo isso assim, não, eu tenho um negócio que é legal para isso aí. Eu tomei, mas só que ele tomou para aquilo que era uma outra coisa totalmente diferente. Então, acho que a opinião do médico, a opinião, principalmente quando se trata das crianças, e criança é um negócio tão interessante que nos surpreende demais, né, doutora Márcia? Adoece, daí a pouco está boa. A gente sabendo conduzir, e a gente pode complicar os fatores se a gente não souber medicar de maneira correta. Verdade. Essas informações eu penso que é muito importante, muito interessante para todos nós, para todos vocês, mamães que estão aí assistindo o programa Tempo com Você hoje. Eu quero ainda mais sobre as doenças. Nós falamos um pouquinho sobre os vírus, sobre as viroses, etc., sobre essas doenças que foram erradicadas, por exemplo. Elas não deixam nenhuma lacuna, né, doutora? Nenhuma. Elas deixam a imunidade para toda a vida. Sim. O sarampo, por exemplo. Sarampo é uma doença viral, é uma virose. Sarampo é uma virose, é o vírus do sarampo. Que a vacinação dele em massa, vacinando todas as crianças pequenas durante muitos anos, chegou a considerar ele erradicado. E eu não sei se a gente não sabe se foi uma queda das vacinações, né? Porque a gente toma vacina do sarampo com 1 aninho, no sarampo, cachumba e rubéola, MMR, que é feita com 1 ano e 3 meses, na tetraviral com 1 ano e 3 meses também tem ela, que é sarampo, cachumba, rubéola e catapora. Agora no posto de saúde tem a tetraviral, o posto de saúde faz a catapora, e com 1 ano e 3 meses. Então, eu não sei se houve uma queda da vacinação, se as mães deixaram de levar as crianças e o sarampo retornou. Houve registro de isolamento do vírus do sarampo em alguns estados do Brasil e ele é uma doença, é uma virose como a catapora, por exemplo, que se eu pego a doença, eu adquiro imunidade permanente. Sim. Então, eu não tenho mais. Hepatite A, se eu pego a doença, que é viral também, é um vírus da hepatite A, eu tenho a imunidade permanente, porque o meu organismo fica com a memória do anticorpo. Ele não fica com o vírus, mas ele fica com um anticorpo de memória. Né? Eu tive essa doença, o meu organismo produziu um anticorpo específico para aquela doença, a doença foi erradicada. Eu estou dizendo isso aqui porque deve ser um mito, então, a questão de algumas pessoas dizer assim, meu filho está tendo isso assim, porque ele teve catapora. Ele teve virose, ele teve essa questão de catapora, de sarampo, por isso que ele teve isso. Será que é por causa disso? Então não existe essa questão. Não está ligado uma coisa com a outra, né? Uma doença, seja ela bacteriana, viral, alérgica, ela foi tratada, foi resolvido, houve resolução do quadro? Algumas doenças têm sequelas, mas aí, ainda na fase aguda, o médico vai te falar. Por exemplo, a síndrome de Kawasaki, a doença de Kawasaki. Doença de Kawasaki é uma doença comum na infância, de 2 a 5 anos, mas há registros em adultos também, que a criança tem uma febre prolongada por mais de 5 dias, irritação na garganta e fica parecendo são sintomas da doença de Kawasaki. A boca fica ferida, fica toda feridinha, a língua fica parecendo um morango, uma framboesa, ínguas aqui, né, e pode um exantema, pinta o corpo também, e é uma doença de Kawasaki, é uma doença inflamatória, ela não é nem viral e nem bacteriana. Se essa doença não for reconhecida e a criança não receber a imunoglobulina antes de 7 dias, a doença dá problema cardiológico, da lesão cardíaca, da dilatação das câmaras cardíacas, da aneurisma na aorta, pode dar derrame pericárdico, e se ela não levar à morte aguda, ela deixa uma sequela irreversível e a pessoa passa a ter aquele problema cardíaco grave
por uma doença não tratada. Mas aí o médico vai te informar, durante aquela fase aguda, você teve uma doença, não foi reconhecida a tempo, você tem uma sequela, a sequela é essa. Agora, essas outras doenças virais e bacterianas, sarou, curou, acabou. Não tem sequela. Interessante. A questão das alergias, por exemplo, uma criança, ela tem mais facilidade de pegar alergia do que um adulto? Não. Tem, a criança tem mais susceptibilidade para alergia, porque o sistema imunológico dela é imaturo. Então, até 7 anos, ela tem um sistema imunológico que não funciona bem. O organismo é muito bom, sadio, rígido, né? Uma criança pega a mesma doença, o pai pega a mesma doença da criança, a criança tira de letra e o pai não. O homem, que é mais manhoso, né? Mais mole. Mais mole. É. Mas isso é verdade, ela tem um organismo mais competente, mas imaturo, né? Então, as crianças têm mais alergias que os adultos. Entendi. Bom, nós estamos terminando aqui o segundo bloco, passa muito rápido. Eu queria que a senhora desse uma palavra aí para as mães, para as mães de primeira viagem, uma palavra de segurança para elas, no sentido que às vezes existe aquele... até a gente trabalha com mães aqui, primeira viagem assim, a questão da depressão pós-parto, cada insegurança, aquela coisa toda. A senhora, como pediatra, a senhora conhece, a senhora vê uma criança, a senhora examinando a criança, a senhora sabe de tudo e traz uma segurança para a mãe, né? Até a Aline está aqui assistindo aqui no estúdio, ela sabe disso, né, Aline? Quando leva lá, é 2 conversas suas, está resolvida a questão daquele desespero que às vezes a gente tinha, né? Então, que você desse uma palavra de segurança aí para essas mamães de primeira viagem, você nunca automedicar o seu filho, como você está vendo aí, pode acontecer uma coisa muito grave mais para frente, e ter essa disposição de procurar a médica, procurar o médico, né? Eu acho que isso é fundamental para o futuro do seu filho, um futuro sadio, um futuro abençoado, porque talvez por um lapso ali você perde a alegria de viver com essa criança vendo ela doente. Que só desse uma palavra para todas que estão nos assistindo, principalmente essas mamães de primeira viagem. Não, e outra coisa, né, reverenda? É um direito que você tem. Você tem direito de ir no médico quantas vezes você quiser. Se você foi no médico, seja público, sistema público de saúde, ou médico particular, ou o seu convênio, se você foi de manhã e à noite você acha que o seu filho não está bem, você tem todo o direito do mundo de voltar ao médico, voltar ao pronto-socorro. Olha, reverenda, eu atendi uma criança de 5 meses de idade que tinha ido no pediatra no dia anterior, estava medicada e de madrugada eu estava no plantão e a mãe achou que a criança estava muito irritada. Ela levou a criança e, por levar a criança, quando a criança chegou, a menina tinha inclusive a doença de Kawasaki. Ela estava no 4º dia de febre e ela manifestou os sintomas que não tinha manifestado no dia anterior, por isso, pelo tempo de doença, o outro pediatra não pôde identificar e ela já tinha outros sintomas que a mãe nem tinha percebido e que eu mostrei para ela e ela pôde salvou a vida da menina. E eu falei para a mãe, não fui eu, foi você que salvou a vida do seu filho, porque você voltou ao médico quando você achou que tinha alguma coisa errada. Então, as mães têm direito, seja o sistema público, seja onde for, tem os CAIs que atendem emergência. Se você está em dúvida, você leva. E eu vim por isso. Quantas vezes? Até você se sentir segura. Porque é a mãe que está vendo que está acontecendo alguma coisa, não é? A gente às vezes não pode prever que, olha, você vai precisar, volta, você está em dúvida, volta, aconteceu outro sintoma, volta. E é isso mesmo, é normal essa depressão pós-parto durante uns 40 dias. A mãe tem uma labilidade emocional mesmo, então tem sentimento de culpa, sentimento de incapacidade, insegurança. É normal, vai passar, basta o apoio familiar, o apoio do marido. Isso não deixa sequela não, doutora Ana Márcia? Deixa não, né? Só se for agudo assim, não. Se for 40 dias, 1 mês, 2 meses, não. Se prolongar, não é mais depressão pós-parto, já é às vezes uma depressão mesmo, que precisa de tratamento, porque o estado emocional da mãe, se não for transitório, se não for pouco tempo, se for uma coisa prolongada, o estado emocional da mãe pode afetar o desenvolvimento infantil. Meu Deus.
Conversar sobre o ser humano é muito interessante. A gente tem muito especialista em coisas. Eu amo pessoas que são especialistas em ser humano, especialistas em gente. Né? Eu acho que o maior patrimônio dessa terra é gente. Não são as coisas. As coisas passam, né? Envelhecem. A gente envelhece, mas a gente é o patrimônio maior que existe. É o legado, né? Eu quero te agradecer muito, doutora, pelo privilégio que eu tenho de ter você de novo aqui. Ter aceitado o meu convite e a gente fica muito tranquilo das suas informações, são informações que têm conhecimento. Isso é maravilhoso. Trouxe a segurança, com certeza, para as nossas mamães. O tempo é pequeno, mas eu louvo a Deus por sua vida, pela mãe que você é, pela doutora, pela médica que você é. Você pode ter certeza que nós estamos orando por você, para Deus abençoar a sua vida cada vez mais. Amém. E muito obrigado mesmo por ter voltado aqui no programa Tempo com Você. Eu que agradeço. Deixar a palavra final aí para a gente. Deus abençoe. O tempo é pequeno, mas a vida é longa. Eu volto quantas vezes vocês quiserem. Nós né? vamos, né? É um Ali está prazer. aí para cobrar, para ligar e trazer você de volta, seria importante. Muito obrigado, doutora. Deus abençoe. Obrigada. Satisfação tê-la aqui. Todo meu. Amém. Muito bom, terminamos aqui um papo muito interessante aqui com a doutora Ana Márcia, uma pediatra, uma mulher de Deus que trouxe informações extraordinárias para todos nós aqui, principalmente para as mamães de primeira viagem, para as mães já também de segundo filho, terceiro, tudo foi muito importante. Estas informações que acaba a doutora passar para todo mundo foi interessante. Eu quero dizer para você que essa prevenção você tem que ter, você precisa. Não pode automedicar o seu filho, até porque você viu aqui a importância das doenças que são muito parecidas uma com a outra. Às vezes alguém te dá uma dica, te dá um remédio que usou com alguém para algo que não é para o que está acontecendo com o seu filho, com a sua criança. Então é muito importante você anotar todas essas informações e colocar em prática na sua vida, porque tenho certeza que você vai evitar um sofrimento que pode acontecer. E Deus está no controle da sua vida, Deus está cuidando de você, mas é importante você estar atenta a essa questão da orientação médica que nós acabamos de ter aqui da doutora Ana Márcia, que é uma pediatra de conceito, uma das mais de conceito aqui de Goiânia, que passou para a gente essas informações. Assim como nós temos prevenções, dicas de prevenção na questão de enfermidades, nós temos dicas de prevenções também para a vida espiritual. Você precisa cuidar da sua vida espiritual. Você não pode abrir brecha. Assim como os vírus, como ela disse, que está circulando, os vírus estão circulando, principalmente onde há um aglomerar de pessoas, existem os demônios, existem esses parasitas espirituais que querem destruir a vida da gente, que está por aí também circulando como potestade do ar. E é muito importante você estar na presença de Deus, você estar colocando sua família na presença de Deus, para que você seja também imunizado, guardado pelo sangue do Senhor Jesus. Não existe uma vida material sem a vida espiritual. Você precisa conjugar as duas coisas para você ter saúde nas duas áreas da sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração. Quero orar por você, abençoar a sua vida que está assistindo o programa Tempo com Você. Vamos falar com Deus? Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela vida da doutora Ana Márcia, pelo conhecimento que o Senhor deu a ela para cuidar de vida, para cuidar de criança, como médica. Te louvamos, ó Deus, pela sua presença no lar dessa família, aí na casa desta pessoa que está orando juntamente comigo. Alcança esta pessoa com as suas mãos poderosas, alcança essa mamãe, quem sabe nós estamos orando agora, e uma mãe que está com aquela depressão pós-parto. Senhor, tenha misericórdia, cuida da segurança. Senhor, que ela não tenha essa insegurança do filho, de que será que dou conta de cuidar ou não, que a bênção do Senhor seja sobre esta casa. Nós abençoamos todos os nossos telespectadores, em nome de Jesus, e que assim seja. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Terminamos aqui o programa Tempo com Você. Um grande abraço, viva Cristo e até o próximo programa. Música